Só para a gente revisar, nas aulas anteriores, falamos muito sobre ácidos e bases. Hoje a gente vai falar bastante sobre sais e óxidos. Os sais, de acordo com a teoria de Arrhenius também, é toda substância que em meio aquoso ele vai sofrer a dissociação iônica também. Só para a gente relembrar, dissociação iônica é quando ele já é um composto iônico que vai ser separado e liberar os íons. Lembram disso? Tem o processo de ionização, que ele era covalente, e em meio aquoso formou íons. E a dissociação iônica, ele já era iônico, e em meio aquoso, ele separou esses íons existentes. Então, aqui eu tenho um exemplo clássico, que é o sal de cozinha, que é um dos mais conhecidos, né, o NaCl, que é o cloreto de sódio. Ele vai ser formado por um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, quando eu tenho H+, eu tenho ácido ou base? Vamos ver se vocês lembram. Pelo amor de Deus, não vamos fazer igual a outra turma e me deixar falando sozinho. Pelo menos chuta aí. Quando temos H+, quando libera H+, é ácido ou base? Estou dando duas opções, 50% de chance de acertar. E aí? Professor, eu acho que é ácido. É ácido, isso mesmo. E se for Acertei? OH-, acertou. E se for OH-, é uma base, né? Agora, se eu tenho a liberação de um composto que vai liberar um cátion e um ânion, que não é nem H+, nem OH-, eu tenho um sal. Fechou? Entenderam? Para ser um sal, em meio aquoso, separa os íons, não vai ser nem H+, e nem OH-. Então, eu tenho um sal. Ih, o slide não quer fazer certo? Meu Deus. Gente, a internet de vocês está ruim também? Porque aqui em casa tá desde sábado. Tá horrível. O sais, então, ele tem essa seguinte fórmula. Para que haja a formação de um sal, eu vou ter um metal ligado a um ametal. Esse X e Y é a quantidade de compostos que eu tenho. Lembra quando a gente fazia aquelas ligações covalentes, aquelas ligações iônicas, a regra do octeto? Acho que foi até na sala que eu falei para vocês da regrinha do escorregador, o número que estava aqui em cima descia para o outro. Vocês lembram disso? Que eu tinha comentado em outras aulas anteriores. Então, para atingir lá a ligação, aqui no caso a ligação iônica, um sódio vai ligar em um cloro, vai atingir a regra do octeto, 8 elétrons na última camada de cada um. O magnésio tem 2 elétrons na última camada, e o flúor só precisa de 1. Então, eu vou precisar de 2 flúors. Cada um vai receber um elétron do magnésio. Então, vai ter MgF2. Lembra que é como se eu tivesse aquele 2 mais aqui em cima. Vocês lembram disso? Tenho 2 mais aqui em cima e um menos de cá. Aí a regrinha do escorregador, eles descem. Estou tentando fazer vocês lembrarem da aula de ligações iônicas. Aqui seria o inverso, é a mesma coisa, né? O cálcio tem 2 elétrons na última camada. Como o bromo só recebe 1, vai doar 1 para um bromo, 1 para outro bromo, então vai ficar CaBr2. Todos estes aqui são sais. Então, para que eu tenha um sal, eu preciso ter a ligação de um composto de um metal com ametal, formando uma ligação iônica, tá? Qual que é a nomenclatura dos sais? Como que eu vou dar nome para um sal? Eu vou chamar, por exemplo, ali, ó. Eu vou pegar este composto e vou pôr a terminação eto. Cloreto de sódio, fluoreto de magnésio, brometo de cálcio. Entenderam? Como que é? Eu vou pegar o nome do ametal, mais a terminação eto, pego o ametal com terminação eto, de o nome do metal. Então, aqui, cloreto de sódio, fluoreto de magnésio. Tranquilo essa parte? Entenderam?
Eu acho que eu já tinha até falado sobre isso nas aulas anteriores. Tem tanto tempo que eu não dou aula que eu nem lembro mais. Perguntas sobre essa parte dos sais? E aí, gente, uma coisa importante, que eu acho que eu até tinha comentado com vocês, eu vou mostrar em outra aula, em outro slide, que é o processo de neutralização, que é extremamente importante. Quando eu junto um ácido com uma base, eu tenho a formação de um sal. Por quê? O H+, junta com o OH-, se eu tenho um oxigênio e 2 hidrogênios, eu vou formar o quê, gente? Um oxigênio e 2 hidrogênios. Água. Isso, vou formar água. Então, se eu junto ácido com base, eu vou formar água e sal. Isso é muito, muito importante. Muitas vezes no Enem, eles cobram bastante reação de neutralização e eles não te falam. Eles vão falar que o ácido tal reagiu com base tal. Você tem que saber que se ácido reage com base, forma sal e água, certo? Isso é muito, muito importante. Então, se eu tinha lá, por exemplo, vamos ver aqui eu tinha lá HCl, vamos formar o ácido clorídrico, que é mais simples. HCl, junto com NaOH. Então, eu juntei o H do HCl, o que sobrou? Só o Cl. Junto com NaOH, sobrou só o Na. O OH com o hidrogênio se juntam, forma água, e o restante forma sal. Reação de neutralização. Ácido mais base forma sal mais o quê? Vou repetir a pergunta. Uma reação de neutralização, eu junto um ácido com uma base, vou formar sal mais Água. água. Obrigada. Isso aí. Entenderam como que dá nome para os sais? Eu vou pegar o ametal, que é segundo elemento químico, terminação eto, e cloreto de alumínio, brometo de cálcio. Certo? Perguntas? Posso passar para frente? Agora, então nós vimos já sobre ácidos, bases e sais. E os óxidos, pessoal, presta muita, muita atenção. Os óxidos são substâncias que estão presentes no nosso dia a dia e que muitas vezes acabam prejudicando de alguma maneira. Muitos dos óxidos, eles são responsáveis, por exemplo, pelo efeito estufa. Então, é muito importante a gente estudar os óxidos, a gente vai estudar eles com mais detalhes do que os sais, por exemplo, justamente por essa importância que ele tem para o meio ambiente. Então, ele é os óxidos são compostos formados por 2 elementos químicos em que eu tenho oxigênio ligado a um outro composto. Um exemplo disso é o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, que é responsável ali, por exemplo, pelo efeito estufa. A fumaça dos carros causa esse efeito estufa. Dá uma olhada para vocês verem nessa tirinha. A fumaça dos carros causa efeito estufa. Queimadas provocam efeito estufa. Cerveja com pão causa efeito estufa. Como assim, né? O que tem a ver? Processo de fermentação. O que é a fermentação? Durante o processo de formação do pão, eu tenho micro-organismos ali que vão fermentar, vão consumir o alimento, vão produzir gases também, que pode produzir efeito estufa. Então, todos estes compostos, eles são óxidos. O que é um óxido? Composto formado pelo oxigênio. Deixa eu ver se eu tenho aqui no próximo slide. Aqui, ó. O óxido, ele é todo composto binário oxigenado, ou seja, eu tenho 2 compostos, sendo que um é o oxigênio, obrigatoriamente, e o outro é um outro elemento. Detalhe. Vou ouvir minha voz aí. Detalhe, pessoal. O outro elemento, ele tem que ser diferente. Aqui, ó. Apesar de existir compostos binários com flúor e oxigênio, ele não é considerado um óxido, ou seja, ele tem que ter uma eletronegatividade menor que o oxigênio, tá? Então, olha, se eu tiver o oxigênio ligado com o nitrogênio, com cloro, com carbono, com algum desses outros elementos, se ele conseguir reagir, eu teria um óxido.
Entenderam o que são óxidos? Ele é formado por dois elementos químicos, um obrigatoriamente é o oxigênio e o outro vai ser algum composto de menor eletronegatividade, ou seja, com o flúor não, tá? Então, olha só aqui para vocês verem, só para a gente tentar relembrar aí o que a gente viu antes. Se eu tenho um composto que libera OH, ele vai ser o quê? Base. Base. Esse composto, ele é o quê? H3PO4. Ácido. Ácido. O hidrogênio lá no começo da molécula, tá vendo? E esse daqui? Ácido. Ácido. Hidrogênio no início da molécula. Agora esse, CaBr2. Sal. Isso é base. Esse é um sal. É um sal. Alguém aí falou sal, tá certo. Por quê? Para ser ácido, olha, eu tenho que ter hidrogênio no início da molécula. Para ser base, eu tenho que ter OH no final da molécula. E aqui, LIBR, eu não tenho nem hidrogênio no início. Aqui eu tenho um metal ligado com um ametal. E eu não tenho OH no final. Então, eu tenho um sal, tá? Então, aqui, vamos lá. Esse aqui é uma base, ácido, ácido, sal. H2SO4, super conhecido. Ácido sulfúrico. AlOH3, é uma base, sal. Vocês estão conseguindo perceber a diferença só de olhar para a molécula? Só de olhar para a estrutura? Eu quero que vocês entendam. Eu tenho aqui algum óxido nessa lista? Está representando algum óxido? Não. Como é que seria um óxido? Um oxigênio ligado a um outro composto que não seja o flúor, tá? Não, acho que não era. Peraí, vamos lá. Eu pus o slide no lugar errado, mas tudo bem. Passei direto. Ai, ai. Tô precisando de férias, gente. Vocês também? Vocês estão vendo a apresentação? Tá normal aí para vocês? Sim. Então, olha. Aqui, achei que eu queria mostrar para vocês. Então, olha só as propriedades dos sais. Sabor salgado, sofre dissociação iônica. Sabor salgado foi muito bom, né? Gente, o sal tem sabor salgado. Conduz corrente elétrica, é uma característica dos sais em geral também. São compostos iônicos, como eu já falei. São sólidos à temperatura ambiente e eles podem ser produzidos naquelas reações de neutralização. Então, olha aqui o exemplo daquela reação de neutralização que eu falei tanto para vocês agora há pouco. Eu tenho aqui, isso aqui é o que mesmo? Ácido. Ácido. Eu tenho um ácido ligado com uma base. Eu vou formar um sal mais água. Eu tenho um ácido ligado em uma base. Eu tenho sal mais água. Por que que aqui fala que é uma reação de neutralização total e aqui é parcial? Tá vendo que aqui eu não tenho hidrogênio no meio? Reagiu completamente. Toda o ácido que tinha reagiu com toda a base e aí não sobrou nenhum composto aqui com hidrogênio, nem OH, nem nada disso. Tudo formou água e sal. Aqui eu tenho uma reação parcial. Por quê? Oi. Ele é ácido. Quando ele é ácido, eu tenho hidrogênio aqui no início da minha molécula. O hidrogênio aparece aqui no início da molécula. E quando é base, eu tenho um OH no final da molécula. Entendeu? Vou repetir. Quando ele é ácido, eu tenho hidrogênio aqui no início. Quando ele é base, eu vou ter um OH aqui no final. Tá? Nesses compostos inorgânicos que eu estou falando para vocês. Se não tem nem o hidrogênio no início
nem o H no final. Isso aqui é o quê, gente? NaSO4. Um sal? É um sal, isso mesmo. Agora, dá uma olhada aqui nesse composto aqui embaixo. Vocês estão vendo o hidrogênio aqui no meio? Não reagiu completamente. Então, a gente fala que houve uma reação de neutralização parcial. Lembra que eu até falei na outra aula que se você pegasse ácido clorídrico com soda cáustica e misturasse, você fazia sal de cozinha? Mas aí eu falei, não faça em casa, porque tem que ter a quantidade bem calculada ali para neutralizar bonitinho, certinho. Depois a gente vai ver sobre isso mais para frente, para reagir completamente. Senão vai sobrar ali, vai ser uma reação parcial, vai sobrar ácido, vai sobrar base, então não vai ser legal, tá bom? Então, como que o sal ele é classificado? Existe o sal chamado de sal normal, que não tem aqui hidrogênio na sua composição, porque houve aquela neutralização completa que eu falei para vocês. E quando há a neutralização incompleta, eu posso ter um hidrogenossal, que vai ter um hidrogênio aqui no meio, um hidroxissal, ou seja, vou ter uma hidroxila aqui no meio. Isso aconteceu por quê? Porque não houve a neutralização total, sobrou, nesse caso, eu tinha mais ácido do que base quando foi reagir, na proporção, né? Nesse caso aqui, eu tinha mais base do que sal, então não reagiu tudo. Eu posso ter um sal duplo, onde eu tenho mais do que dois compostos, né? Aqui eu tenho KNaSO4, CaBrCl. E eu tenho o sal hidratado. O que é um sal hidratado? É uma molécula de sal ligada a moléculas de água, tá? Então, essa é a classificação. Sal normal, eu tenho dois compostos, sem hidrogênio nem OH no meio. O hidrogenossal, nome lindo, né? Eu vou ter um hidrogênio aqui no meio. O hidroxissal, eu tenho uma hidroxila aqui no meio. O sal duplo, eu tenho mais do que dois tipos de átomos diferentes. E o sal hidratado, eu tenho a presença de molécula de água. Então, se você pegar lá no Enem uma questão que fala que tem um sal hidratado, o que acontece? Você tem uma molécula de água associada ao seu sal. Tranquilo? Entenderam? Perguntas até agora? Olha. Tem uma molécula de água ligada ao quê? Ao sal. Ligada ao sal, tá? Vocês viram que esse hidrogênio, ele tá no meio. Esse OH, ele tá no meio. Não é um ácido, não é uma base, é um sal. Mas é um sal que apresenta um átomo de hidrogênio na sua composição, tá? Aí por isso que a gente representa aqui no meio. Não, porque não é um ácido, não é uma base. Como que é a nomenclatura? Lembra que eu falei que você vai pegar o nome do ânion D e o nome do cátion. E aí tem as terminações, né? A maioria deles é eto, mas pode ter ato também. Olha, cloreto de sódio, sulfato de magnésio, fosfato de sódio. Então, é assim que você vai dar nome para o seu sal. Perguntas até agora? Não? Olha aqui para vocês verem algumas nomenclaturas dos principais ânions. Quando eu tenho o SO4 2-, SO4, a minha terminação vai ser ato. O SO3, a terminação vai ser ito. Então, eu tenho aqui um sulfato, aqui eu tenho um sulfito. Isso aqui, gente, como é que eu vou explicar? É treino, é conhecer os elementos, não tem uma forma de você mais fácil de entender isso aqui. É lendo e conhecendo e estudando sobre esses elementos químicos. Se eu tenho o PO4 3- aqui, por que 3-? Quem sabe me dizer? 3- por quê? Ele é um ânion, ele recebe elétrons, certo? Então, ele recebe quantos elétrons esse composto para ficar estável? 3 elétrons, tá? Importante, não esqueçam. Esse daqui precisa de 2 elétrons para ficar estável. Esse aqui precisa de 2, esse aqui precisa de 3. Então, o PO4 3- vai ser um fosfato, que é um sal bastante conhecido, né?
O PO3, 2- é o fosfito. Tá vendo a diferença aqui? O SO4 é a terminação ato, o SO3 é a terminação ito. Aí aqui o Br- é o brometo, aqui o Cl-, cloreto, que é o cloreto de sódio que a gente comentou, né? Você falou bastante sal de cozinha. O S2-, sulfeto, iodeto, fluoreto, cianeto e assim vai. Tá? Estes são os ânions. Então, para mim dar nome para um sal, eu pego o nome do ânion com a terminação, pode ser eto, ato ou ito, e aí eu coloco D e o nome do cátion. Certo? Tranquilo até aqui? Deixa eu interromper o compartilhamento. Agora, deixa eu só abrir aqui para me mostrar para vocês, que está no outro arquivo. Espera só um pouquinho. Qualquer pergunta, já vão falando aí, que eu vou falando, respondendo vocês. Vocês estão aí ainda? Sim. Eu tô aqui, professora. Ah, muito bom. Gente, é sério. Eu tô com tanta vontade de voltar para a escola, vocês não têm noção. Mas a gente sabe que... Professora, eu tenho saudade de todo mundo da escola. Nossa, nem fala, viu? É legal ver os colegas, os amigos. Porque em casa é muito ruim, né? Não, e aí a gente tem que trabalhar, sabe? E o povo acha que a gente está em casa, não está trabalhando. Então é complicado. Estou abrindo aqui o outro slide que eu quero mostrar para vocês. Foi. Deixa eu compartilhar aqui. Só chegar no ponto certo. Uhum. Nossa, é grande. O nosso tempo é curto e eu fico desesperada. É que o slide ele tá naquele modo de apresentação. Eu já baixei ele assim, sabe? Aí não dá para colocar no ponto certo que eu quero. Tem que ir passando. E vocês ficam aí esperando, né? Briga comigo não, tá, gente? Por favor. Não, senhora. Chegando. Até aonde? Não, tô chegando. Nossa, esse negócio é grande. Tem algumas pessoas aí, gente, inclusive, eu queria até falar isso com vocês, que estão assistindo as minhas aulas e não estão enviando tarefa, pessoal. Eu vou fechar, eu estou terminando de enviar as notas já para a escola e tem gente aqui que nunca mandou uma tarefa para mim. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo com vocês, não. Vamos lá. Agora vai. É que eu queria mostrar esse outro slide aqui, que ele é muito legal. Que ele mostra... Nossa, que bonita a tela. Ele mostra aqui alguns exemplos. Então, o sal, toda substância, né, que solução aquosa, ele libera esses cátions, eu já tinha falado, né, o sal normal, o sal básico, que tem o OH, que é o hidroxiácido, o sal ácido, o sal duplo. Aí eu quero mostrar, não é isso aqui, a nomenclatura, eu já tinha mostrado para vocês, que é eto, ito ou ato, e aí eu coloco no final o nome do meu cátion, D e o nome do cátion. Aqui, cheguei. A parte dos óxidos. Olha só. Então, todo composto binário, oxigenado, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, eu tenho sempre dois compostos, onde eu tenho o oxigênio associado a um outro elemento que não seja o flúor. Estes óxidos, pessoal, eles podem ser óxidos moleculares, quando o oxigênio está ligado a um ametal, ou ele pode ser um óxido iônico, que é quando esse oxigênio está ligado a um metal.
tá? Molecular, ligações moleculares, eles compartilham pares de elétrons, só para a gente lembrar. Nos óxidos iônicos, eles não compartilham. Um doa e o outro recebe. Então, se ele estiver ligado com um ametal, ele vai ser chamado de óxido molecular. Então, SO3, CO2. Lembra que no sal ele é sempre formado por um composto iônico? Aqui não. Nos óxidos, se ele estiver ligado a um metal, ele vai ser molecular. Se ele estiver ligado a um metal, ele vai ser iônico. Os óxidos básicos, eles quando reagem com água, eles formam uma base. Então, eu tenho aqui, por exemplo, CaO mais H2O, CaOH2. Se o meu óxido ele for ácido, ele vai reagir com ácido, ele vai formar sal e água. Então, aqui eu tenho CaO mais H2SO4, vai formar sal e água. Então, olha só, presta atenção. Eu peguei o meu óxido, reagi com água, ele vai formar uma base. Por quê? Porque eu vou ter a presença do OH, que vai estar associado aqui com o meu oxigênio de K. Se eu pego o meu óxido, reajo ele com ácido, eu vou ter sal e água, tá? E aí, é interessante que esses óxidos básicos, eles são formados por metais que tem um NOx de mais um ou mais dois. Vocês ainda não viram NOx, né? Depois não vou falar sobre isso agora não, para não misturar tudo. Mas, então, os óxidos básicos, quando misturo com água, forma base. Se eu misturo com ácido, forma um sal. Mas eu posso ter os óxidos ácidos. Os meus óxidos ácidos, quando reagem com água, vai formar um ácido. E quando reage com uma base, que forma o sal. Então, ele pode atuar como se fosse uma base, reagindo com ácido, formando sal. Ele pode atuar como se fosse um ácido, reagindo com a base, formar um sal. Então, depende de que tipo de óxido eu estou falando, tá? Se o meu óxido, ao reagir com água, formar uma base, produzir OH, o meu óxido é um óxido básico. Se o meu óxido, ao reagir com água, formar um ácido, eu digo que o meu óxido é ácido. O sal, pessoal, ele também pode ter ações ácidas ou bases. Por exemplo, vocês já tomaram sal de frutas quando está com o estômago ruim? Alguém já tomou sal de frutas? O que acontece? Ele é um sal. Eu já tomei. Você já tomou? Ele é um sal, mas ele é um sal de caráter básico. A base dele, que formou, ele é mais forte do que o ácido. Então, quando você toma e ele mistura com água, ele adquire característica de base. Assim acontece com os sais que podem ser de caráter ácido, porque o ácido que formou é mais forte que a base. Aqui acontece o mesmo. Hidróxido de magnésio, aquele leite de magnésio, tem gente que toma também para problemas no estômago. Ele é um óxido de caráter básico, tá? Quando reage com água, forma uma base. Por isso que você toma o sal ou toma esse óxido para diminuir aquela azia, os problemas no estômago. Entenderam? Que ele pode ter um caráter ácido ou pode ter um caráter básico. Se ele, ao reagir com água, liberar um ácido, ele tem caráter ácido. Se o meu óxido, ao reagir com água, liberar uma base, ele tem caráter básico. Entenderam? Professora, aquelas vitaminas C que dissolvem em água, é tipo isso? Aqui, tem sim, tem algumas vitaminas que têm essas características. Ele tem um sabor mais ácidozinho, né? Vitamina C, por exemplo, né? Ela é tipo um sal que quando você coloca na água, ela dissolve e libera o ácido cítrico da vitamina C, por exemplo. Seria mais ou menos isso aqui, sim, tá? E tem os óxidos neutros ou indiferentes. Por quê? Porque quando eu misturo com água, ele não forma nem base e nem ácido, tá? Vou repetir. Se o meu óxido misturar com água e formar uma base, meu óxido é básico. Se meu óxido misturar com água e formar um ácido, ele é um óxido ácido. Mas se ele misturar com água e não formar nem ácido nem base,
ele é um óxido neutro, ou óxidos moleculares, certo? Estão entendendo? Então, para ser um óxido, eu tenho oxigênio ligado a um outro composto menos eletronegativo que ele. Ele é binário, só 2 compostos. Então, monóxido de carbono, óxido de nitrogênio e outros. Ok? Aí tem também os óxidos que se comportam tanto como óxidos ácidos quanto como óxidos básicos. Depende de como, com quem que ele está reagindo ali, tá? Então, aqui, ó, esses óxidos, eles se comportam como se fossem formados por 2 outros óxidos do mesmo elemento químico. Então, eu tenho Fe3O4, que ele seria o FeO mais o Fe2O3. Então, parte dele, um deles seria ácido e o outro seria básico. Então, na hora que reage, ele pode se desmembrar e aí ele pode ter as duas características. E como que eu dou nome para os meus óxidos? Olha só, eu vou escrever óxido mais D mais o nome do elemento químico. Então, aqui eu teria o óxido de cloro. Mas aí, eu tenho que observar quantos oxigênios eu tenho, quantos cloros eu tenho. E eu vou colocando prefixos. Se eu tenho 7 oxigênios, o prefixo do 7 é ept. Então, eu tenho heptóxido de... Quantos cloros eu tenho aqui? 2. Heptóxido de dicloro. Aqui eu tenho 2 oxigênios. Dióxido de carbono. Se eu tiver só CO, monóxido de carbono. E assim vai, tá? Agora, os óxidos iônicos, eu vou colocar só o nome óxido de e o elemento também. Então, vai ficar óxido de alumínio, óxido de zinco. Mesmo tendo 3 aqui, tendo 1, não vai mudar. Então, olha só, presta atenção. Se o meu óxido for molecular, eu vou colocar o prefixo, a quantidade de oxigênios eu tenho, e eu vou colocar o prefixo da quantidade do outro elemento químico que está associado a ele. Dióxido de carbono, trióxido de enxofre, né? O SO3, e assim vai. Se ele for iônico, eu só vou escrever óxido de e o nome do elemento químico. Óxido de alumínio, óxido de zinco, tá? Inclusive, acho que a atividade que eu passei para vocês foi sobre nomenclatura, né, de ácidos e bases, que eu passei ontem. Se o elemento ele forma 2 cátions diferentes, aí a gente vai indicar a valência com um número romano ou colocar uma terminação. Eu posso aqui, ó, por exemplo, o FeO, eu posso chamar ele de óxido ferroso ou óxido de ferro 2. O Fe2O3, eu vou chamar ele de óxido férrico ou óxido de ferro 3, tá? Quando eu tenho cátions, forma 2 cátions diferentes ali. Aí eu vou observar a valência em algarismos romanos, ou coloco essa terminação, né? Oso ou ico, certo? Agora sim, nós temos 1 minuto de reunião. Na próxima aula, eu vou falar sobre as poluições causadas pelos óxidos. Quero saber se tem alguma pergunta sobre essa parte de nomenclatura, de diferenciação. Aí, alguém ativou o microfone aí. Laiane, quer falar alguma coisa? Não. O microfone aí. Alguma pergunta? Vocês estão entendendo? Pelo amor de Deus, não façam igual a outra turma e me respondam. Vocês estão entendendo? Eu entendi, professora.